Seja bem-vindo ao nosso canal Viva por Inteiro. Eu peço para você que se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso conteúdo e também aproveite para desfrutar de todas as nossas dicas, de tudo que já foi postado e também os próximos conteúdos que você possa viver com uma vida mais leve, com mais saúde e mais prosperidade. Valeu, um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é um dia muito feliz e muito alegre e muito leve. Hoje a gente tem a oportunidade de receber o nosso primeiro convidado. E o nosso primeiro convidado é uma pessoa muito especial para mim. Então eu vou aproveitar dessa oportunidade, Thiago, para antes de mais nada agradecer. Hoje eu sou seu paciente há 8 meses e eu tenho certeza que muito do Viver por Inteiro e do Viva por Inteiro só acontece porque tu me ajudou muito em momentos onde a minha saúde física oscilava bastante e eu tinha muitos objetivos aos quais eu nunca tinha alcançado. Depois desses 8 meses eu comecei a tomar e a conseguir. E isso tem muito a ver com o trabalho que eu tenho feito contigo. Então é um privilégio, uma honra receber você aqui e ser o nosso primeiro convidado, onde a gente vai falar muito de saúde. Agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom falar do meu trabalho, das coisas que eu faço. E tudo isso que você está falando, eu percebo muito em todos os pacientes que eu atendo. Porque, e para entender um pouco melhor, a gente precisa entender o envelhecimento, né? O envelhecimento a principal causa de envelhecimento das pessoas são as quedas hormonais. É isso que muda. Então, você produz mais hormônios, então chega ali 25, 30, você está no auge, né? A partir dos 30, vai ladeira abaixo. No caso da mulher tem a menopausa, no caso do homem tem a andropausa. E uma coisa que eu percebo é que muita gente vive com queixas que poderiam ser trabalhadas, né, otimizadas, mas nem sabem que isso existe. Por quê? Porque a medicina tradicional ela é muito voltada para a doença. E aí não existe prevenção, né? Isso é muito interessante. Então o médico ele é treinado para tratar a doença. É diagnóstico, é tratamento, medicamento e tudo. Eu sou de uma linha de medicina, que é a medicina funcional integrativa, que ela aborda o ser humano como um todo, né? Então a gente acaba olhando para todas as possíveis os possíveis problemas que o ser humano enfrenta. Então, desde o sono, a tua própria libido, que muita gente tem libido mais baixa. E libido está muito vinculado com a vida, né? A gente que fala tanto de vida aqui, né, Leonardo? Gerar a vida. Olha que interessante, ainda falando hoje com o Leonardo, a gente ainda falou, né, da oportunidade de estar com o médico aqui. E antes de eu continuar, né, Léo, eu queria que você falasse um pouco também da oportunidade de estar aqui, que esse projeto só começou e hoje a gente só tem a oportunidade de receber alguém tão especial, ilustre para nós, uma referência para nós, porque você teve coragem de me convidar para a gente poder começar. Então, muito obrigado. Isso tudo só é possível porque você teve muito mais coragem do que eu. Então, eu te agradeço. Junto, né? Eu agradeço e estou muito feliz de estar o doutor aqui com a gente convive na academia e através de você também pelo convite, ele pôde vir e já começou com essa introdução maravilhosa que é um olhar amplo para o ser humano, né? Falando de vida, a gente fala de vida, a gente fala de ver por inteiro, a gente trata o cliente, o que vem até nós, olhando para um todo, né? Então, eu fico muito feliz mesmo que o doutor tenha aceitado nosso convite também aí. E eu que agradeço. Dê uma aula para nós aí, por favor. Quando eu conheci o Rafa, ele tinha aí vários exames que precisava ser monitorado, que é muito isso que eu faço, né? Para você avaliar um paciente e dizer que ele está com saúde ou sem saúde, você precisa avaliar esses exames. Então, a bateria de exames é bastante extensa. É uma aula... Porque precisa, porque é necessário, né? E aí eu acabo explicando tudo isso para o paciente. Trazendo clareza, isso também é acho que é fundamental hoje, por isso que você acabou de falar de medicina convencional e medicina integrativa funcional, que é o que você tem trazido para nós hoje.
Eu acho que trazer esse conhecimento e esse acesso, que também dentro da sua introdução, doutor, eu acho que você falou hoje algo muito essencial para nós, Léo. Sim. Você imagina que hoje não é que a gente não sabe, a gente não teve oportunidade de ter acesso, e principalmente as pessoas que vieram antes de nós, os nossos pais, não tiveram acesso a um doutor Tiago. Então hoje a oportunidade de conviver e ter uma oportunidade de passar 2 horas no seu consultório onde você detalha todos os seus exames e você fala, depois de ver um exame, você fala de características que eu vivo no meu corpo, no meu dia a dia, então esse sintoma começa a ter um sentido. O porquê que eu estou passando por aquilo ali? Então é uma oportunidade de olhar com uma lente ampla a saúde como um todo. E não é que só os médicos convencionais, muitos de nós não tivemos a oportunidade de conhecer. Então hoje você está aqui também é uma forma da gente levar para mais pessoas que é possível olhar para a saúde ao invés de um olhar somente para a doença. Eu sempre penso que a quantidade de pessoas que podem ser ajudadas com uma abordagem um pouco mais humana, um pouco mais abrangente, eu acho que muita gente precisa, né, justamente ouvir tudo isso que a gente vai falar aqui. Não sei se você lembra, mas a gente se conheceu através de um paciente meu, Sim, que também é teu cliente e que melhorou significativamente. a história dele é incrível, cara. Como ele chegou para mim na academia e ele ainda não estava fazendo acompanhamento contigo, a gente tinha um prazo para ele voltar a andar, cara. E em janeiro ele casou, subiu a Catedral de Florianópolis de uma forma impactante. E eu te falo que eu te procurei depois daquilo, porque eu vi aquilo acontecendo. Eu lidava com outros casos muito especiais e muito parecido. A síndrome que ele teve era muito grave. E a melhora que ele teve era uma melhora tão significativa que eu precisava saber o segredo disso. E aquela televisão que você tem no consultório, eu percebi que era ali que estava o segredo. É comum isso, né, do paciente, a gente avaliar todo o funcionamento do corpo, né? E o corpo ele funciona muito à base de hormônios, nutrientes. E quando a gente avalia que tem algum tipo de queda, você abre uma possibilidade de reposição hormonal. Abre uma possibilidade de tentar otimizar a produção natural do paciente. Desde uma suplementação, desde a própria reposição, a gente depois vamos falar um pouco mais sobre reposição hormonal, mas a saúde como um todo, ela depende dos níveis hormonais que você tem. Hoje, Léo, Mantê-los equilibrados, né? eu acho que também isso faz muito sentido, né? A gente fala muito aqui, doutor, o quanto o nosso corpo é um poço de sintomas e de mensagens, né? E o que eu percebo no meu dia a dia, principalmente com essa questão de modulação hormonal, no sentido de deixar as coisas mais equilibradas, é que as oscilações diminuem consideravelmente. Então eu fico pensando, eu com 36 anos já sofria isso tudo. Eu fico pensando nos nossos pais, que hoje eu também, quando eu tô ali na clínica, eu percebo que você recebe muitos clientes nesse sentido. E, cara, a gente tá num lugar onde você não atende só aqui em Balneário de Camboriú, mas aqui em Balneário de Camboriú a gente tem uma vasta... É muito grande a população mais idosa. E eu atendo muitos clientes assim e eu tô tentando, com o tempo, desmistificar mesmo isso. Tirar esse preconceito dessa nova medicina, desse novo olhar. Quanto mais idade o paciente tem, mais problema ele vai acumulando. Sim. Justamente porque o corpo vai se adaptando àquela quantidade de hormônios que você produz com 30, já não tem tanta produção com 40. Só que a gente consegue hoje avaliar de forma bem detalhada tudo isso. Tá faltando nutriente? Vamos repor. Tá faltando o que precisa? Vamos emagrecer? O que o paciente precisa? O meu sono não tá legal, o intestino. Ótimo. Doutor, uma coisa que já fazendo um gancho dessa primeira parte que a gente aqui tá conversando, é tudo muito personalizado. Então, tu atende desde um cara de 36 anos como nós, que hoje tem queixas que possivelmente, a gente precisa performar melhor, a gente quer uma estética melhor pela nossa questão da profissão. Você atende também, que eu já percebi, idosos que vivem andropausa, menopausa e até a idades maiores, porque eu já vi no clientes. E se chegar uma pessoa mais jovem, porque hoje a gente brinca, mas na academia também existe um público
onde as pessoas simplesmente saem no mercado negro se injetando e fazendo essa questão estética. E você tem um olhar também para essa nova geração? Sim, eu acho que a gente precisa educar, né, os pacientes quanto aos riscos, benefícios e tudo. Ele precisa estar informado e a gente precisa discutir sobre isso. Mas eu atendo desde senhoras, senhores, né, mais velhos, como também público mais jovem, sem De dúvida neto nenhuma. a avô, tu tá lá. Porque pode, então, por exemplo, no caso do emagrecimento, que você fez um tratamento, quantos quilos você perdeu? Bom, não faz isso, né, doutor? A Boa, gente boa. tem que expor não Fala, só Rafael. todo sucesso. O Léo disse que sempre eu que deixo todo mundo de calça curta aqui. Gostei dessa, doutor. Mas eu vou falar de forma muito profunda agora, doutor. Eu passei um período com você ao qual eu ainda não tinha conseguido emagrecer, mas eu me sentia já muito bem. E me desenvolvo com autoconhecimento há muito tempo. E depois de uma imersão eu percebi o quanto eu comia, beliscava. E eu cheguei e comentei isso contigo e tu me trouxe um tratamento novo, ao qual eu realmente percebi o quanto ele foi eficiente. Dentro daquilo que era o comer em demasia, o comer por vício, porque é literalmente isso que eu tinha. E aquilo me trouxe um controle de decisão que foi fantástico na minha vida. Então, isso com certeza para mim é essencial nessa conversa, se falar de emagrecimento, desses 9 quilos que eu perdi. Os detalhes, né? Quando fala de emagrecimento, a gente precisa destacar que nunca tivemos resultados como estamos tendo agora. Mas por quê? Por causa de novas ferramentas? Sim. Só que essa história do emagrecimento começou lá atrás, eram substâncias que atuavam diretamente no cérebro, no centro da fome. Só que essas substâncias eram muito prejudiciais, elas traziam muitos efeitos colaterais. Uau! Só que aí, com a evolução aí da medicina, então tem várias drogas aí que podem ajudar no emagrecimento. E aí quando começou com o que a gente chama de análogo de GLP-1, lá, a liraglutida, também conhecida como Saxenda, Victoza. Aí já começou um ponto de inflexão. Por quê? Porque o emagrecimento era sempre muito difícil. Aí o paciente vinha para mim, Thiago, mas eu até quero emagrecer, mas não quero usar droga não. Por quê? Porque eu tive efeito colateral, esse ou aquele. E tudo isso gira em torno dessa atualidade que a gente tem hoje. Então, a liraglutida, que é o Victoza, evoluiu depois para o Ozempic, do Ozempic a gente tem hoje o Mounjaro. Só que a gente tem aí no futuro, porque a gente acaba acompanhando os estudos, né? Eles divulgam os estudos não concluídos ainda, mas a gente já sabe que o futuro... eu costumo falar que é o fim da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque essas terapias estão superando em termos percentuais, elas superam a perda de peso da bariátrica. Uau. Então, o futuro ele é muito assim. Tem um medicamento que está sendo estudado que, além de fazer você emagrecer, ele faz você ganhar massa muscular, que é tão importante, né? Eu lembro que essa semana você compartilhou algo também sobre isso ali no seu Instagram, que você trouxe um artigo nesse último congresso que você foi, último final de semana, eu te acompanhando ali, você trouxe um artigo onde a importância da massa muscular e da manutenção dela, o quanto isso é significativo quando se fala de saúde. Quando a gente fala quando a gente fala de envelhecimento, com as quedas aí de testosterona, dos hormônios como um todo, vai acontecendo no corpo o que a gente chama de sarcopenia, que é a diminuição aí da massa muscular, da força que o paciente tem. Então, o envelhecimento, quando eu atendo os pacientes mais idosos, eles têm muito menos massa muscular do que já tiveram. Sim. Justamente isso é um processo que a gente precisa evitar. Por isso que eu sou um defensor da musculação. Por quê? Porque a musculação, além de fazer você gastar mais energia,
ela vai fazer você evitar esse processo de sarcopenia. E ela é Então- muito segura, né, Léo? E é muito segura e bem guiada, tem Bem resultados, bem orientada. orientada, tem resultados incríveis. E é importante também falar que você falou da fome, da vontade de comer. Acho isso importante. Na verdade, eu acho que isso talvez hoje, né, nesse lugar aqui, dentro do nosso lugar, doutor, eu sempre tento trazer uma conexão. Eu acho que todo esse conhecimento que você traz para nós e os recursos que a medicina vem através de você, precisa estar muito interligada com as emoções, com a nossa saúde mental, entender um pouco que muitas das vezes a gente come uma emoção Isso, né? e que tem algumas coisas por trás disso. A dieta das pessoas está muito ruim, péssima, porque os produtos industrializados, ultraprocessados, são muito mais acessíveis financeiramente. Uau, boa. E aí, a comida saudável, ela tem um pouco mais, um valor agregado maior, talvez. Sim. E isso é prejudicial porque afeta muita gente. As pessoas acabam ganhando muito peso. Quando você ganha muito peso, você ganha inflamação, que é a porta de entrada de uma infinidade de doenças. Fisiológicas e psíquicas. Também não tem como separar isso tudo. Você falou dessa parte mental, desses comportamentos. Então, eu venho atendendo pacientes muito ansiosos, muito com compulsão alimentar. E tudo isso precisa ser discutido com ele e, ao mesmo tempo, mostrar para o paciente que ele tem ferramentas para ir de encontro a tudo isso que está. E realmente transformar a vida do paciente em algo que seja agradável. Olha, falando sobre isso, eu vou compartilhar algo hoje que para mim também é muito importante. Eu tinha sim preconceito em olhar essa estratégia, por exemplo, que tu me passou com tanta segurança, em como eu protelei em fazer. Então, quanto eu tinha ganhos secundários em estar com aquelas dificuldades. Então, não é que eu desconfiava que aquilo era possível, mas eu resistia. Para você era confortável Ficar na condição no menos, né? É que, Rafa, as pessoas se acostumam, né, com uma qualidade de vida mais baixa e acham que é normal devido a eu envelheci, por isso que eu tô com a libido baixa, por exemplo. Vai gerando desculpas, né? E aí você vai se adaptando, você vai aceitando tudo isso e na maioria das vezes a gente consegue reverter, né, essas queixas. O Léo fala muito disso, isso é muito do ambiente que a gente vive, das histórias que a gente tem, que a gente acaba vindo cheio de dedos e de desconfianças. A gente parece bobeira, você está diante de 2 educadores físicos que a gente cresceu escutando que isso não era bom. E hoje tem uma desconstrução até dessa questão dentro do emagrecimento. Sim. Que a gente já atua, eu atuo há mais de 10 anos e o Léo também, o quanto dentro do emagrecimento já surgiu coisas e que não foram bem vistas. Então, aquilo... Cai justamente nessas drogas que eu te falei que atuavam diretamente no cérebro. Depois que eles perceberam que o foco teria que ser o intestino. Aí o intestino, ele produz um hormônio chamado GLP-1 e além de vários outros, né, ele é um órgão endócrino, produz hormônios. E aí eles conseguiram a função desse GLP-1, ele traz saciedade. Sim. Só que a metabolização desse GLP-1 é muito rápida no corpo. Só que a medicina conseguiu fazer uma molécula com uma duração maior. Sim. E isso está ajudando muito no emagrecimento. Quando a gente fala de GLP-1, que a gente chama de análogos de GLP-1, são substâncias, moléculas que são semelhantes aos hormônios, a esse hormônio GLP-1. E isso tudo revolucionou a medicina no sentido do emagrecimento, porque a obesidade está pandêmica, né? Você tem aí um ganho de peso, a maioria das pessoas está com sobrepeso, então você acaba tendo que criar mecanismos para justamente ajudar esses pacientes. E aí a medicina veio com tudo, com essas drogas novas. Agora a gente tem o Mounjaro, também conhecido como tirzepatida. Ele tem várias
ele é o GLP-1, ou seja, ele é análogo de GLP-1, mas ele tem outras funções. Ele ativa um outro hormônio chamado GIP. Esse GIP atua de várias maneiras. Então, a gente acabou fazendo o que eu percebo é que a gente está fazendo um emagrecimento hoje, preservando a massa muscular do paciente, coisa que não existia com o Ozempic, com a semaglutida. Então, tem estudos recentes que mostram que o Ozempic, você perde peso, mas você perde massa muscular. Olha, Léo... Eu só queria linkar uma parte importante que eu achei interessante na hora que ele falou da diminuição de cirurgia bariátrica, né? Mais pra frente, talvez até não existir mais. Eu acredito que isso seja... do tão invasivo que é, né? Também uma cirurgia bariátrica, até a recuperação, se eu tiver... E as consequências que tem pro corpo e pra vida da pessoa. E pra vida também. da pessoa, privar ela de muita coisa. E olha como esse novo medicamento se torna um pouco mais interessante, né? A questão é que se eu tenho uma alternativa que não preciso fazer uma cirurgia, não preciso ser invasivo, eu acho que a gente precisa justamente ficar atento a tudo isso. Sim. Então, eu falei antes, vou falar de novo, a gente tem aí, nunca esteve desse jeito, com tantos resultados, justamente porque a efetividade do tratamento, só que muitas vezes o paciente se confunde e pensa que o emagrecimento é o medicamento. Sim. A base do tratamento são os hábitos, atividade física, alimentação. Os medicamentos, eles servem para ajudar no comportamento. Então, a gente falou de vontade de comer, é para isso que o medicamento pode te ajudar. E aí você comendo menos, você vai gerar um emagrecimento sustentável. E a gente percebe uma motivação, porque a galera, hoje todo mundo precisa de uma motivação, entre aspas, e o resultado dentro de uma realidade de qualquer performance, o resultado estimula a ter mais resultado. Eu penso assim, eu sempre falo isso para os pacientes, o paciente, para mudar hábito de vida, para ele mudar aquilo que ele está vivendo, ele precisa de resultado. Seja em qualquer, não só na medicina. Em tudo. Ele precisa se expor, passar por aquela exposição e sair melhor. Vocês podem falar melhor do que eu, né? Porque vocês são educadores físicos, mas as pessoas, elas têm aí essa percepção errada e tudo isso gira aí em torno do emagrecimento, em torno de você proporcionar ao paciente uma saúde mais otimizada. E eu acho que é importante, né, a gente falar que a avaliação de um emagrecimento, ele não é simplesmente tomar um remédio ou tem uma bateria de exames, tem uma série de coisas que a gente precisa. E aí os tratamentos tomaram outro rumo, né? Olha que interessante isso que eu vou trazer agora, né? Como a gente falou, que é um bate-papo e faz muito sentido. O doutor disse que é tudo muito novo, mas nós, doutores, que já estamos acompanhando os clientes a usarem essas outras coisas, porque na maioria dos casos, o acompanhamento dos médicos, eu sei que o seu às vezes é semanal, quinzenal, mensalão, mas muitos tinham uma consulta e um retorno. Por exemplo, eu acompanhei muitos clientes no processo de emagrecimento desse jeito. E aí o que aconteceu? Com a história a gente percebe que hoje vocês estão tendo que desconstruir isso, porque o cliente também pensava que era assim. Então, muitos dos resultados que eles não tiveram foi justamente por não ter um atendimento e um tratamento personalizado. Eu penso que o médico ele precisa ouvir o paciente, né? Só que você não vai conseguir decifrar os problemas do paciente em 15 minutos de consulta. Então a análise precisa ser bem detalhada, que é o que a gente faz e vem fazendo. E aí proporciona ao paciente maneiras de equilibrar esse metabolismo, equilibrar o funcionamento do corpo. Se eu for falar de funcionamento do corpo, a base são seus hormônios, você absorve os nutrientes, por isso que a gente sempre orienta o paciente a ter uma alimentação saudável. Por quê? Porque numa alimentação saudável, você tem nutrientes que vão ajudar no equilíbrio do teu corpo. Bom, é o que eu disse, né? Hoje você tem trazido algo que é muito novo.
A gente lidou ou lida com isso há mais tempo com outro tipo de postura. O cliente vinha de outro jeito, vivia outras coisas. Então hoje tem a oportunidade, tá tendo essa conversa contigo, tá esclarecendo muitas coisas, traz algo que é fundamental, não só pelo que a gente entrega aqui, mas para o cliente, segurança. Segurança. Eu acho que esse posicionamento que você tem hoje, e é tudo que a gente entrega aqui, traz segurança para a pessoa chegar e fazer, saber que ela vai ser acompanhada, que existe um planejamento. É um acompanhamento, né? Um planejamento. Eu acho que, voltando a falar do emagrecimento como um todo, não é simplesmente tomar remédio, como eu falei antes, é você ter um acompanhamento nutricional. Então, a gente tem a nutricionista na clínica, é o acompanhamento médico. Enquanto o paciente está em acompanhamento, se ele precisa consultar 3, 4, 5 vezes, não é isso que eu deixo ele à vontade quanto a isso. Sem falar na questão que hoje a gente tem, o meu WhatsApp é 24 horas paciente. Aí eu forneço o número do meu celular para esse paciente. Por quê? Porque eu acho importante, é mais fácil de eu acertar o tratamento quando o paciente fala comigo. Não só do emagrecimento. Contigo, né? O que você está sentindo? Não, beleza, comecei a fazer esse tratamento que você fez e eu tive efeito colateral X. E a importância desse feedback pro doutor também, né? Nossa, ajuda muito a entender, porque cada paciente tem uma sensibilidade. Sim. Sensibilidade para efeito colateral, sensibilidade quando toma. Então, se eu dou a mesma substância para vocês dois, vocês vão ter reações que são particulares. Por isso que os tratamentos precisam ser personalizados. A gente trabalha muito nisso, né? Na personalização dos tratamentos. E aí envolvendo todo um equilíbrio do metabolismo para gerar no paciente saúde. Prevenir doenças. Quando a gente fala aí das principais doenças, a gente está falando que acomete, por exemplo, as mulheres, elas sofrem muito na menopausa. Tá, mas o que é a menopausa? Na menopausa, o paciente vinha de uma queda hormonal, então a queda começa ali com 35, 40 anos, você tem quedas significativas, só que quando a paciente entra na menopausa, esses hormônios, eles caem significativamente. Muitos vêm a zero, outros, então no caso da testosterona, a fonte da testosterona não é apenas os ovários na mulher. Eu tenho uma fonte de testosterona também na suprarrenal. Aí como você aborda tudo isso, e aí quando a mulher entra na menopausa, ela tem várias queixas, calorões, que são também chamados de fogacho, sintomas depressivos, insônia, a mulher ganha peso significativamente, porque por tudo isso, né? Eu acho que a menopausa especificamente, ela traz uma diminuição de qualidade de vida muito significativa. Hoje a gente falou de 2 temas aqui, Léo, que ele trouxe agora a menopausa, e antes a gente estava falando sobre o emagrecimento. Se a gente pensar hoje dentro de uma realidade onde tudo que a gente entregou nesses últimos meses aqui no nosso canal é falar das consequências disso tudo. Você imagina para um casamento, por exemplo, uma mulher que entra na menopausa. Quais são as consequências desse sintoma nesse casamento? É um ponto que a gente fala muito aqui. Aí quando a gente fala de emagrecimento, possivelmente a gente está falando sobre peso. Sim. Aí a gente vai falar um pouco de autoestima e autoconfiança. Autoconfiança, né? O quanto isso para a pessoa e para o indivíduo é fundamental e essencial, que é uma palavra que eu e tu trazemos tanto aqui, faz parte. Então, a gente está falando de algo que é muito maior do que o emagrecimento em si, doutor, ou uma mulher que está num momento onde ela está passando, talvez, por uma das fases mais difíceis da história dela. Porque junto com isso vem muitas consequências. Então, é por isso que eu sempre falo que hoje a gente trabalha com alguns clientes juntos, inclusive esse que foi o mediador entre eu e você, e eu percebo que ter essa linha direta com o doutor, ou eu
como Com o cliente. personal ou até como terapeuta, que são clientes que eu já te indiquei também, eu percebo o quanto eu consigo ter e otimizar o resultado. Então, eu acho que quando a gente trabalha e o cliente tem a oportunidade de olhar de uma forma tão ampla e usar a medicina a favor disso... Não tem digo como. nem só a medicina. Por quê? Porque você pega a parte da atividade física do paciente, eu pego a parte mais metabólica e o nutricionista abrange a parte da alimentação. Então é um conjunto, não é... Esse conjunto tem que Não existir, sou né? eu, né? A gente percebe isso nos próprios clientes que a gente tem, que melhoram significativamente com uma abordagem mais ampla, olhando para a nutrição, olhando para todos os pontos, para o intestino, para o sono. Eu acho que tudo isso pode ser otimizado para ajudar justamente o paciente a gerar mais saúde. E hoje você falou também de algo interessante que também dentro dessa primeira parte da nossa conversa, o quanto influencia o sono? O quanto influencia... Vamos usar esses dois exemplos que você trouxe hoje. As mulheres que estão vivendo a menopausa, a insônia. O quanto influencia no emagrecimento, porque eu no processo de emagrecimento, muitas das vezes, agora, depois de muita busca, eu entendi e percebi de onde vinha as emoções que não me deixavam dormir. Apesar de quimicamente estar tratado aquela insônia, eu não dormia, eu não acordava. O quanto isso também influencia no meu emagrecimento, na questão do cortisol. Então, acho que isso também é importante trazer pra gente. Quando a gente fala de sono, se você pensar, a gente dorme 1/3 da nossa vida dormindo, né? Então, as horas que a gente passa, então, o sono ele é importante justamente porque ele é responsável pela produção hormonal. Só que pensa o paciente que não dorme ou dorme mal. Então eu tenho basicamente 2 problemas mais significativos. Um é a ansiedade, que provoca insônia. A outra é a falta da melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. Só que ela, assim como todos os outros hormônios, ela vai declinando. E aí o paciente fica com uma melatonina mais baixa e aí o sono fica leve. Por quê? Porque ele não consegue aprofundar e descansar. O sono fica leve, eu demoro para dormir e acordo cansado. Aí se eu acordo cansado, como é que eu vou fazer uma atividade física? Como é que eu vou performar no meu dia a dia de trabalho? Sem falar na parte da alimentação. Porque aí essa falta do sono vai desequilibrar todo o metabolismo. O paciente fica mais compulsivo, com vontade de doce, vontade de salgado. E não é comida saudável que ele sente vontade, não. É comida industrializada. Por quê? Porque ela é muito mais saborosa, né? No sentido de... aquela sensação de prazer. Né? Ativa muito mais, né? A comida industrializada, eu acho que é um dos principais problemas que a gente vem enfrentando. Olha que interessante, né, Léo? A gente trouxe um gatilho que, por exemplo, é o não dormir, essa falta do dormir, essa insônia, que está interligada total a gente performar. Sim. E que atrás de um sono, o principal sintoma, o doutor trouxe, é a ansiedade. Então, olha, a pessoa não dorme, não consegue fazer uma dieta equilibrada, ela não consegue fazer exercício, não consegue, possivelmente ela também não vai conseguir performar no trabalho dela bem. E atrás disso tudo tem um sintoma que o corpo que reage a ele, que é a ansiedade. Então não tem como a gente falar que isso tudo que a gente tem entregado aqui não faz sentido também para esse paciente. Se ele em algum momento não tirar um time para ele olhar para a saúde mental dele, ele também não vai conseguir evoluir. Eu sempre recomendo para o paciente o seguinte: de 7 a 9 horas de sono, no mínimo. O paciente precisa, quanto mais cedo você dorme, menos horas de sono você precisa para se sentir bem, descansado. Sim. Só que o que aconteceu aí com essa evolução nossa? Sim. A gente está indo dormir cada vez mais tarde. Celular, né? Aí muitas vezes eu pego o paciente, que hora que você dorme? 1h, meia-noite. Aí já tá errado por aí. Por quê? Porque o paciente precisa dormir cedo e acordar cedo. Sim. Eu penso que o teu metabolismo vai ficar muito mais equilibrado, você vai gerar mais saúde, só batendo nessa tecla do sono.
Lógico, eu falei da melatonina. Hoje a gente tem a suplementação serve para isso. Serve para Esse suporte. otimizar, dar um suporte significativo. Se for falar de ansiedade, eu acho que a principal ferramenta que a gente tem hoje para ansiedade saudável é o canabidiol, o CBD. O CBD ele é fantástico para insônia, para ansiedade, para sintomas depressivos, porque eu não gosto que o meu paciente tome medicamento para dormir. Ansiolítico. Ele vai ficar dependente do medicamento. E aí eu acho que entra nessa expressão que o Léo trouxe hoje também, que é a questão do rebote. A gente acorda, porque quem já usou sabe, né? Eu já fui um cara que eu já usei, já precisei usar para dormir, por exemplo. Então, Quem nunca, né? Cara, é muito difícil, né? A gente acorda no dia seguinte, demora. Eu costumo falar para o paciente o seguinte: o problema é aquilo que a gente faz todo dia. Sim. Se eu tomo um remédio para dor de cabeça de vez em quando, lá, uma vez por mês, não vai afetar em nada o teu metabolismo. Agora, se eu vou tomar um Rivotril para dormir, por exemplo, todos os dias, tua libido vai ficar ruim, tua memória vai ficar péssima. As consequências, mais uma vez, a gente está aqui falando que a gente pode até ganhar o tempo, ou até ganhar mesmo o dormir. Mas as consequências de uma decisão não bem orientada, talvez, ou por até a pessoa não ter acesso a esse tipo de conversa que a gente tem aqui, às vezes a pessoa só tem esse recurso, ela vai lá e toma, achando que vai ser bom. Por algum momento é bom, ou por um tempo sazonal é bom. Depois é que começa a vir os malefícios. A droga é sempre acompanhada de efeito colateral. Então, quando o paciente toma remédio para dormir, invariavelmente ele chega para mim com efeitos colaterais que ele nem sabe que é disso que está gerando. E aí que entra o fitoterápico. Então eu tenho várias substâncias fitoterápicas que podem ajudar na qualidade do sono, e hoje a gente tem acesso ao canabidiol, que é o CBD, é um derivado da maconha. As pessoas têm muito preconceito aí, mas ela pode ajudar muitas pessoas, dor crônica, ansiedade, uma série de estudos estão sendo realizados para justamente deixar cada vez mais acessível para os pacientes essas informações, principalmente do CBD. Então imagina que o canabidiol ele vem de uma planta, então ele é saudável. Só que as pessoas confundem o CBD porque a maconha fumada você ingere uma quantidade de THC, que é uma outra substância canabinoide que a gente tem na maconha. Só que a medicina, o que ela fez? Ela foi lá e retirou esse THC, deixou o mínimo possível. Sim. Isso ajudou muito. Por quê? Porque são duas substâncias canabinoides, a gente tem aí por volta aí de 115 substâncias canabinoides na planta de maconha. E o fato de você usar o CBD não vai te deixar com os efeitos que a maconha traz, que todo mundo conhece. Não tem dependência, não tem o comportamento do paciente como um todo, ele fica mais equilibrado, porque essas substâncias canabinoides, elas ativam um sistema chamado sistema endocannabinoide. Mas todo medicamento, inclusive esse, e como o dos protocolos de emagrecimento, ou até do protocolo da mulher com menopausa, precisa fazer, eu não sei se essa é a expressão, é o que a gente acostumou do desmame, se caso a pessoa decidir não usar mais. Não é para as pessoas simplesmente parar de tomar medicamento. Quanto hoje a medicina que você entrega paga um preço por isso, por uma irresponsabilidade que é de nós, o cliente final também. A questão envolve muito esse entendimento, né, de todos esses problemas, porque o paciente, ele é difícil chegar à informação correta. E aí, com essas ferramentas, a gente consegue otimizar a qualidade de vida dele sem efeitos colaterais, ou na maioria das vezes sem efeitos colaterais, justamente porque essas substâncias são diferenciadas. E eu sempre falo para o paciente, a conduta é muito essa. Se o paciente toma algum tipo de medicamento, se a gente consegue fazer o desmame, para eu fazer o desmame, para eu tirar esse medicamento, eu preciso dar uma contrapartida. Uau, eu acho que é por aí. Vou te dar um exemplo da pressão alta. Você tem pressão alta, você é hipertenso.
e você vai no médico, ele te dá um antihipertensivo. Sim. Beleza, a droga funciona e você acaba por equilibrar, vai para 12 por 8. Sim. Só que a principal forma de você tratar uma pressão alta é o emagrecimento. Sim. É a É você desinflamação fazer mesmo. Acalmar o isso, corpo, tira a aumentar inflamação, uma forma a circulação, saudável. isso é uma cascata, né? A hora que você desinflama o É o paciente. todo, cara. E eu acho que, olha que interessante isso. Ou Inflamação, seja, tantas todas bases, né? as pseudodoenças ou dificuldades que a gente trouxe aqui vêm de uma inflamação. E muitas das vezes a inflamação vem de alguma coisa que a gente está ingerindo, alguma coisa que a gente está colocando para dentro. Sim, Então as coisas estão tudo muito interligadas. desconectados. Aquilo que a gente está colocando para dentro tem um motivo e a gente acaba, e já falamos aqui também, nos sacrificando, Léo. Que aqui a gente fala muito sobre isso, doutor, o quanto a gente se coloca nessa postura de sacrifício, onde a gente não tem a decisão e nem a consciência de ter autocuidado. Porque é uma decisão passar pelo médico como você e se responsabilizar pela Às vezes parte não que tem te compete. força também, né? Então, não é uma questão de ter força ou não, né? E de recursos. Essa oportunidade que a gente está aqui hoje é justamente levar mais essas informações para as pessoas. Eu acho que as ferramentas que a gente tem hoje, elas precisam ser usadas, né? Para justamente ajudar esse paciente a ter Chegar mais em mais qualidade de pessoas vida. também, doutor. Hoje é como eu te Exatamente. falei, a gente vive de uma história não muito distante, onde tem muita resistência. Porque não é culpa da medicina ou teve muitas desconexões, sabe? Falta de confiança, falta de elo, falta de conexão entre paciente e médico, entre cliente, aluno e personal, entre nutricionista e paciente. A grosso modo, como é que eu faço para ter saúde? Coma saudável, pratique uma atividade física. Eu acho que é muito mais amplo que isso. Eu concordo. Por quê? Porque a gente tem que pensar no equilíbrio desse metabolismo do corpo, tirar essa inflamação, gerar no paciente um ambiente onde ele consiga fazer uma dieta, quando ele consiga fazer uma atividade física. Isso é qualidade de vida, E né? tem aí, algo que não uma- deixa em plenitude também, né? Um exercício que eu faço com os pacientes é tirar um pouco essa culpa que eles carregam, no sentido de que o culpado por todos os meus problemas sou eu. Muitas vezes, não. Às vezes o cara trabalha de madrugada, não dorme direito, e aí como é que você modifica tudo isso? Como é que você modula tudo isso? A gente sabe que não é saudável, por exemplo, o cara trabalhar de madrugada. A culpa não é dele, mas a decisão que ele precisa tomar é de responsabilidade, talvez, dele. Eu acho que as pessoas precisam saber que elas podem ser ajudadas de várias formas. E elas, lembra, Léo, o nosso podem. primeiro episódio desse canal, de quando eu digo pra você que é muito importante a gente saber pedir ajuda, Sim. porque é um ato de humildade. É um ato. Hoje mesmo a gente falou sobre isso aqui. Cai naquilo que não é normal você ter constipação intestinal, por exemplo, não é normal você não dormir, não é normal você ter uma libido mais baixa. Quando a gente fala de intestino, a importância dele é tão grande. Por quê? Porque ele produz serotonina, porque ele tem ali, ele precisa estar, as bactérias do intestino elas precisam estar equilibradas, que daí cai na questão da alimentação ultraprocessada. E hoje tem recursos para poder também ajudar nesse sentido. E um dos fatores que alteram as bactérias intestinais é a Coca Zero, por exemplo. Que as pessoas acham que a Coca Zero não faz mal para a saúde. Por quê? Porque não tem caloria. Mas ajuda no emagrecimento? Não vai ajudar. Vai alterar o funcionamento do teu intestino. O intestino ele absorve nutrientes. Se ele absorve nutrientes, eu mexo com as bactérias intestinais e aí você tem um excesso de bactérias negativas, isso produz uma permeabilidade do intestino. É como se ele ficasse um pouco mais sensível. É sensível. Isso, ele absorve mais coisas. Por quê? Porque as células do intestino, com o excesso de toxinas, elas se afastam. Uhum. A gente chama isso de leaky gut, ou intestino poroso, permeável. Esse leaky gut, ele é muito comum, porque como é que eu descubro isso no paciente? Doutor, estufa quando come, eu tenho muitos gases, não me sinto bem. A própria constipação, são desequilíbrios aí que o intestino sofre e que refletem diretamente na vida das pessoas. Quanto paciente que eu atendo que vem tomando laxante? Nós também, né, Léo? Nossa.
É muita. E também Aí bastante reclamação ninguém quer por isso. melhorar. Aí eu acho que cai nessa da responsabilidade do paciente, entender Ninguém Hoje, quer assumir que hoje você tem responsabilidade. acesso a uma alimentação mais saudável. Eu Isso vai perce- fazer toda a diferença. dentro da. A gente sabe que vocês, doutores, né, médicos, juram salvar uma vida, né? Então, acho que hoje, dentro de uma hierarquia, vocês têm muito mais responsabilidade que todos nós. Mas eu não concordo quando existe esse excesso de responsabilidade na outra parte e eu não cumpro com a minha, eu como paciente. Então, eu prego muito isso na minha vida e é isso que as pessoas que estão mais próximas e, consequentemente, meus clientes. Trazer essa educação e essa responsabilidade na vida, doutor, porque se a gente tem esse cuidado com a gente, tende a ter nas outras coisas também. E eu não deixo a responsabilidade só no seu tratamento, por exemplo. E eu não estou dizendo que não é um tratamento eficaz, é um tratamento eficaz. Mas se eu não me comprometer com isso, eu também não vou chegar. O paciente precisa fazer a parte dele, né? Então, Aí não é adianta... um ponto nosso que a gente trata aqui. Só que ao mesmo tempo você falou da outra parte, se eu pegar a questão da autocuidado. obesidade, a gente aprendeu que a culpa era do quê? Do comportamento do paciente. Só que quando você inflama, altera todo o teu funcionamento do metabolismo. E aí isso Pedir ajuda aqui, né, doutor? É um ponto que não tem como. não é culpa do paciente, né? Então, assim, não existe obeso saudável. A inflamação que tem num paciente obeso, ela é, como eu falei antes, a porta de entrada aí da maioria das doenças, que é a inflamação, né? Essa conversa só me traz um pouco mais de certeza e clareza. Patologias. Que é tudo baseado numa decisão. Porque mesmo ele inflamado, mesmo ele não tendo culpa, algo vai ter que ser tocado nele. E eu acho que é por isso que hoje também tem muitos recursos, e ele vai ter que tomar uma decisão de mudança. Porque ele está inflamado, doutor, ele não consegue sair daquilo, ele está todo doente de forma geral, mas se ele não dá o primeiro passo, Que é buscar ajuda. quer buscar Se a pessoa ajuda, decide a continuar nesse onde ele está. eu acho que a gente mesma começa... decisão. Ele adoece. Na verdade, eu acho que Então, a população está adoecendo. hoje é mais fácil a gente se manter Mais nessa... confortável ficar ali. Aí é por isso que eu falei tanto dessa questão de autorresponsabilidade, porque a gente fica num padrão infantil, procurando um culpado. Exato. Então eu tô obeso, beleza, mas eu tenho a minha parcela de culpa. Se eu usar dessa parcela de culpa e de responsabilidade, eu consigo fazer algo também. Porque senão é muito infantil. A gente já trouxe várias questões no nosso canal, exatamente que a pessoa às vezes fica nesse ponto para que no sacrifício também ela ganhe algo, né? O Thiago é um cara que já trabalha, é médico, conhece um pouco do nosso trabalho, mas várias vezes ele falou, o cliente não tem culpa, né? Ele chega lá sem culpa. Então, olha para a história dele, olha para a família dele, quem que tá magro? Como é que vai ser para ele ser tão diferente, Leonardo? Então, o ambiente, o habitat dele, as pessoas, ele vem de uma história toda que vai para esse lugar. Então, às vezes, ele tomar a decisão de fazer diferente, entra no que a gente falou hoje também na questão do pertencimento, ele deixa de pertencer, tá? Ele vai ser o único magro ali, como é que vai ser para ele? Aí entra a parte da genética também, que é importante falar. O paciente acha que a genética, você não entende, né? Que você tem... hoje a gente trabalha com testes genéticos. Os testes genéticos, eles avaliam o DNA do paciente. Só que nesse DNA a gente tem genes, e esses genes apresentam mutações, que são os polimorfismos. E hoje, com um resultado de teste genético, eu consigo saber os reais riscos do paciente ter algum determinado tipo de doença. Então, no caso da obesidade, a gente tem o principal polimorfismo, que é o FTO, que a gente chama, e que ele interfere diretamente. Então, eu tendo esse gene, eu vou ter um risco maior de desenvolver obesidade. Só que eu não sou refém da minha genética. Se eu mudo o ambiente, se eu mudo as coisas que eu faço, eu consigo contrapor. Uma das maneiras de você bloquear esse FTO é a atividade física. Então, Você vem com a prevenção daí. Lógico. E aí a principal maneira de você prevenir doenças talvez seja os testes genéticos.
porque eles são fundamentais. E é para todo mundo, doutor? É para todo mundo. Eu acho que ele é acessível à população, de um modo geral. Gostaria muito de ver isso algum dia no SUS, né, para atingir mais pessoas. Hoje mesmo eu dei um resultado de teste genético e o paciente, a gente fala de risco de doença. Então tem uma infinidade de doenças ali que o paciente tem mais risco ou menos risco. Nessas doenças que o paciente tem mais risco, a gente consegue, através desses dados, melhorar ou otimizar. Otimizar o Então, tratamento da pessoa. Tem pessoas que não absorvem, por exemplo, a vitamina D ou vitamina B9, pegar as vitaminas como um todo. E aí eu tenho polimorfismos que impedem que eu tenha um nível de vitamina B9, por exemplo, ideal. Isso provoca vários problemas. Então, é aí que entra a suplementação. Se esse cara não absorve a B9, por que eu não posso suplementar? Por que eu não posso dar uma cápsula para ele diária? Porque ele não vai absorver da alimentação. Mas aí, isso então pode haver uma conexão, né? No sentido assim, eu não absorvo da alimentação, mas com a suplementação que vai passar pelo intestino ou ultravenoso, como é que tu vai colocar para que essa medicação seja absorvida? Ela vai ser absorvida, né? Diferente Porque, da alimentação? No caso da vitamina B9, a gente tem o ácido fólico que se transforma em metilfolato. Sim. Essa transformação acontece através de uma enzima chamada MTHFR. Só que tem pacientes que têm um problema nessa enzima. Quando você tem um problema nessa enzima, você come o ácido fólico através dos alimentos, só que ele não se converte na vitamina B9 metilfolato. Sim. Porque justamente esse paciente tem esse problema. Aí a homocisteína, que é um fator aí inflamatório, ela acaba subindo. Se sobe a homocisteína, eu aumento o risco cardiovascular. Então, você saber... Então, eu faço esses testes genéticos, aí aparece lá, risco aumentado para doenças cardiovasculares. Só que, quando você desce para as vitaminas, você percebe que você tem ferramentas para contrapor esse problema. Esse déficit, por exemplo, essa dificuldade. Para suplementar. Interessante. Sim. Eu acho que os testes genéticos podem ajudar muito os pacientes, pode ajudar muito as pessoas. Por quê? Porque a melhor forma de você prevenir doenças é você sabendo da tua genética. Eu tendo uma genética desfavorável para eu vou ter uma chance maior de desenvolver aquela doença. Aquilo que a gente fala aqui é uma questão de se conhecer. É mais uma ferramenta, é uma decisão. Cada vez que falo, eu acho que é cuidar bem do filho dos nossos pais, literalmente, porque é uma decisão de cuidar de mim. É um investimento que eu estou fazendo em mim. Poder ter um exame como esse em mãos e levar para um doutor me ajudar, me dá mais recursos para eu viver melhor. Que é tudo isso que a gente tem pregado. Isso, mais assertivo no resultado, né, doutor? Além dos testes genéticos, os exames de sangue do paciente, exame de imagem que ele pode ir fazendo de maneira sazonal, e a cada 6 meses ou a cada 1 ano, dependendo de cada paciente. Mas isso tudo faz parte desse autocuidado. Eu acho que você fazer os teus exames, você dosar esses exames para saber como é que teu corpo está funcionando é fundamental. Porque justamente é isso, né? A abordagem que a gente faz é muito isso, é fazer o paciente entender dos próprios problemas. Aí, viu, Léo? De forma indireta, o doutor traz responsabilidade para o cliente, que é hoje um dos nossos objetivos. A gente estabelece uma relação com o paciente muito próxima. De confiança, que a gente já falou disso aqui. E aí, ele acaba entendendo de uma maneira diferente, porque ninguém explicou para ele ainda que era desse jeito. Ótimo. Que não era normal ele estar desse jeito. E aí, não estamos falando dos pacientes doentes, né? Só que a medicina tradicional, ou você está doente ou você está saudável. Não existe meio termo. E a gente percebe que esses pacientes que não estão doentes, eles podem ser ajudados. Eles podem, com as ferramentas que a gente tem, a gente pode contrapor essas queixas, esses problemas. E aí a evolução da doença acontece aí.
eu começo a ter adaptações aí do meu metabolismo, a doença pode aparecer, e só que tem maneiras de você evitar, que daí entra nessa questão da prevenção. Unir, por exemplo, a genética com os hábitos que o paciente... 50% daquilo que você vive é a tua genética, o outro 50% é o ambiente que você vive. Sim, é a forma como você vive. Boa, e Eu trazendo transforma. Sim, você sempre me traz isso. Mas algo que me, tipo, nessa última frase... E se a gente pensasse num grupo de doentes? Porque a gente falou muito em autocuidado, só que o obeso ele já chegou lá doente, mas ele não sabe, você acaba mostrando para ele que ele tá doente. E se a gente pensar em um grupo em especial, assim, um grupo que tá doente, hoje você, dentro da tua medicina, dentro da forma como você trabalha, você consegue ajudar essas pessoas? Com certeza, né? Porque justamente a gente tenta... como é que a gente trata a doença? A gente trata a doença com droga. A medicina tradicional foi toda Baseada estruturada nisso. Aham. Eu trato o paciente com medicamento. Só que para eu ter uma qualidade de vida, eu não posso ficar usando esse medicamento por muito tempo. Eu posso pontualmente usar um medicamento, isso sem dúvida. Mas isso é maravilhoso, sabe? Aí você consegue ajudar o paciente realmente. Por quê? Porque ele não está se sentindo bem. Ah, esse remédio aqui tem muito efeito colateral para mim. Uma vez eu peguei uma senhora, quando eu atendi aí já em Floripa, depois eu me mudei para cá, eu atendi uma senhora que ela chegou para mim e ela falou assim, eu sofri um aneurisma, um AVC, Sim. e tenho uma sequela que eu tenho que tomar, se eu não tomar esse medicamento eu convulsiono. A abordagem inicial, eu fiquei uns 3 meses para convencer ela a usar o CBD. Por quê? Porque ela era uma pessoa muito inteligente, criativa, cultural, assim, ela tem uma cultura muito grande, muito rica. Só que ela tocava piano. Aí ela chegou para mim, Thiago, eu não me sinto... eu sinto que a minha criatividade, que a minha... não é a mesma coisa por causa desse medicamento. Aí, com o transcorrer do tratamento, a gente conseguiu fazer essa troca. Tirar um tratamento para epilepsia, né, que vai, um anticonvulsivante, que vai trazer tipos de efeito colateral. A dureza em si, né? Rigidez. Né? Com uma substância fitoterápica. Olha que interessante. Quantos clientes você atendemos que já tem contexto como esse. E eu gosto muito disso, por isso que eu defendo tanto isso que eu e o Léo temos feito aqui, é que a gente não exclui ninguém. Então, o saudável que quer, você consegue ajudar. Aquele que já, mesmo sem saber estar doente, por exemplo, com obesidade, ou está passando por um momento difícil, como a menopausa, você consegue. E aquele que já tem um diagnóstico, porque essa é a expressão do doente, né? Ele tem um diagnóstico, você também consegue ajudar. Então você acaba atendendo todo mundo. A questão é que isso abrange a medicina tradicional, ela foi criada para tratar a doença. E limita, então, né, cara? Eu atendo isso, você atende isso, você atende isso. Eu tenho um médico para cada parte do corpo. É muito difícil. E aí os médicos não se comunicam, é cada uma caralhada de remédio. Sim. A gente vê isso na ortopedia, né? Hoje é pra mão, não é pra ombro. Você trabalha bastante com reabilitação, você ainda vê mais do que eu. E eles ficam loucos. Acho que tá aqui também algo hoje que te deixa com ainda mais potencial de mercado, né, Dr. Thiago? Poder, num consultório, atender todos os tipos de pessoas e com qualquer tipo de diagnóstico te deixa com mais possibilidade. E a gente falou tanto de riqueza hoje, atrai ainda mais riqueza. Não para você, mas para todas as pessoas que são envolvidas. Porque uma pessoa mais saudável, ela é mais rica. Ela é mais saudável. Eu aprendi muito cedo que a medicina, ela serve para ajudar as pessoas. Então, o meu trabalho é esse. Ajudar o paciente a melhorar. Seja com tratamentos para emagrecimento, para reposição hormonal, como a gente vem falando aqui. Só que é muito sensível esse tipo de assunto justamente porque o paciente não conhece. E aí entra nessa parte da informação, de ter uma informação
privilegiada, ter uma informação que faça a diferença. E hoje a gente está Que próximo traz de uma... segurança, né, também. E também estamos bem próximo de uma revolução de informação, né? Que hoje as informações têm chegado muito mais rápido nas pessoas. Um vídeo como esse nosso também alcança muitas outras pessoas que talvez não teria uma aula de intestino Sim. como você deu aqui hoje para nós, ou falou de coisas tão específicas que de consultório que a gente não tem acesso, por exemplo, e que se talvez a gente fosse procurar, ia demorar muito para chegar a esse tipo de informação. Então, eu acho que a grande sacada da velocidade da informação e da revolução da informação é essa. A gente pega o essencial disso tudo que tu trouxe hoje, cara, a gente acaba tomando desse conteúdo, dando mais segurança para eu, por exemplo, poder te indicar, o Léo poder te indicar. Então, isso é muito legal. Eu acho Diferencial, né? que a gente tem que abordar o paciente dessa forma. Eu acho que a gente tem que entender dos problemas que o paciente tem e trazer todas essas ferramentas aí para tentar ajudar. E entregar essa informação também que, muitas das vezes, também por falta de informações, muito se aconteceu, doutor. Muitas pessoas fizeram tratamentos equivocados, deixaram de tomar os remédios como tinha que tomar de forma... eu acho que vai fazer bem, irresponsável. Então, tipo assim, ó, hoje, oportunidades como essa, é um privilégio estar aqui justamente falando contigo, porque, cara, a gente vai ter oportunidade de levar muito, de pouco em pouco, muito conteúdo para as pessoas. Eu acho que o caminho é esse, né? O caminho é trazer essa informação de qualidade. O que admira é uma aula que a gente teve aqui, com certeza está tendo, né? E o que admira é esse lado humanizado do Thiago. Isso que chama a atenção minha, principalmente, que o Rafael falou que eu trabalho com um público mais velho. Uhum. E eu vejo quanto eles sofrem passando na mão de alguns médicos que não dão essa atenção para eles. É nítido O paciente o que eles trazem para nós. O paciente idoso gosta de conversar. Gosta de conversar. E aí você não dá atenção para eles. Você chega... Conversa de qualquer Necessário. coisa. Eu até, para as enfermeiras que eu tenho lá na clínica, eu falo, ó, chegou um paciente idoso, puxa assunto, conversa com esse paciente. Você não sabe o que ele está vivendo em casa. E as histórias que ele traz para nós, Thiago, são ricas? São ricas, você aprende. Meu Deus, né? E aí você, né, e aí você trazendo esse tipo de conversa para dentro de uma consulta, o paciente se desarma. Por quê? Porque ele vem armado de preconceitos e pensamentos errados. E aí você, com uma abordagem mais humana, você... Opa, peraí, ele tem um acolhimento aí, né, Thiago? A gente aí não tem um é... acolhimento, né, gente? Médico não é Deus, né? Aham. A gente não é o dono da razão. É o que eu falei, cara. Tecnologia nenhuma vai tirar isso. Hoje, na verdade, né, você imagina para o idoso que vai em vários médicos de várias especialidades poder encontrar a solução e ser acolhido num lugar, desde que você acabou de falar, da secretária, das enfermeiras, do médico, da nutricionista, do terapeuta, do personal. Cara, isso é essencial. E eu, como já falo, gente, a gente tem o hábito de isolar um nicho. Eu trago isso que eu acho que é uma realidade para todos. Todas as pessoas têm que ser tratadas assim. E quando a gente fala de viver por inteiro, é isso. Eu acho que todas as pessoas merecem ser tratadas assim. Por nós, não é só porque ele é mais velho que você, idoso, não. O que é mais novo também merece esse tratamento. Sim. Porque se for pensar em equilíbrio, eles vão te pagar igual. Sim. Então é um tratamento que tem que ser igual e humanizado para todo mundo. Eu acho que isso é o grande segredo da prosperidade também. E de poder fazer um pouquinho diferente do convencional. A gente pode falar também de performance, né? O paciente também me procura muito para performar. Então, por exemplo, eu preciso passar em determinada prova. Eu tenho maneiras de otimizar o funcionamento do cérebro. Com o quê? Com substâncias que a gente chama de nootrópicos. Os nootrópicos são substâncias saudáveis e que fazem uma função cognitiva muito importante. E eles podem ser auxiliares nesses tratamentos. A gente está vivendo uma epidemia de déficit de atenção. Mas olha que interessante, quantas pessoas fazem esse tipo de tratamento por conta? É que as pessoas não sabem muitas vezes que isso vai ter consequência, isso Thiago? existe. Quando sabe, é porque a vizinha pegou a receita da vizinha e aí isso que a gente precisa tentar evitar. Então olha que ato de coragem sua se expor e falar, não, é possível fazer isso. Mas você tem que passar ali no consultório. Porque além de ser possível, você vai estar com segurança. Porque muitas coisas aconteceram, entre aspas, muitas merdas aconteceram porque as pessoas fizeram por conta.
É muito legal isso que o Thiago trouxe. Quantas vezes a gente se depara com isso no nosso dia a dia, Léo? Porque o Thiago às vezes está lá no consultório, vai chegar a coisa já foi pro Breleléu. Mas pro nosso dia a dia a gente sabe, tanto no consultório lá com a terapia manual, ou eu no consultório terapêutico, ou na aula, a gente encontra essas pessoas no meio do caminho. E justamente porque elas tomaram essas decisões por contas e de forma muito irresponsável. Então hoje, aqui, a gente levando essa informação, que o médico dizendo, é possível que você potencialize e performa melhor, com uma forma muito mais segura. Porque a gente fala performance, pensa performance física, né? Não, Mas é uma performance mais abrangente que eu tô falando. Eu acho que com essas ferramentas a gente consegue otimizar tanto esses problemas de memória, concentração, com essas substâncias, quanto uma infinidade de outras substâncias que podem ajudar. Outra, né? Isso é muito legal, cara. Uma coisa vai levar pro físico, pro relacional, pro trabalho. E olha, Léo, amplitude. Quanto mercado tem? Sim. Quantas pessoas são alcançadas? Né? É uma gama, é muito promissor um médico nesse sentido, né, Thiago? Eu acho que hoje o médico ele precisa abrir esse horizonte, né? Não, é um leque maravilhoso, né, cara? Tratar o paciente como um todo. E tipo, todo tipo de paciente. Hoje você deu muitos exemplos aqui para nós, que você alcançaria muitas pessoas. Thiago, uma coisa que a gente estava aqui falando nos bastidores antes da gente começar esse nosso bate-papo é que nesses últimos dias aconteceu algo de uma, entre aspas, proibição dos próprios implantes hormonais, que eu sei que é algo que você realmente defende, é algo que você usa com todo tipo de cliente. Conta um pouquinho para nós como é que tá isso, se você ainda tem usado na clínica, se é esse ainda a ferramenta que você acredita ser a melhor das ferramentas para no caso da modulação hormonal. Sem dúvida nenhuma, você precisa dar para o paciente as opções que ele tem. Os implantes hormonais são uma opção dentro dos tratamentos que você pode optar pelo implante. O implante são esses pellets que a gente coloca aí embaixo da pele do paciente. E a reposição hormonal ela acontece muito assim. Só que você falou da proibição e agora a gente já conseguiu reverter essa proibição, porque não faz muito sentido. Os médicos estavam alegando que não tem estudo. O que mais tem é estudo com o implante. Os implantes existem desde 1940. E aí, no Brasil, eles proibiram justamente porque era manipulado. E aí, uma parcela enorme de paciente que se beneficia com esses tratamentos ficou desamparada. Ou a parte boa é que durou pouco tempo, né? E eu acho que ficou 1 mês e pouquinho proibido, e aí a gente não podia fazer. Mas não tinha muito sentido. Desse proibido? Eu me lembro que você comentou algo assim, numa questão mais abusiva do uso. Como todas as profissões, os abusos em relação às doses, as doses altas vão te trazer um efeito colateral. Pode ser implante, pode ser o injetável, podem ser as cápsulas. Ele vai te trazer um efeito ruim, entende? Aí, os implantes, como eles imitam muito o que o corpo produz, eles têm uma taxa de liberação constante, uma taxa de liberação fixa, constante, que a gente consegue determinar qual o nível no caso do homem, por exemplo, qual nível de testosterona seria o ideal para mim. É lógico que dentro dessas indicações existe justamente problemas que são bastante sérios. Então, se eu falar da mulher, tem a endometriose. Quanta mulher que sofre com essa endometriose e os implantes, eles atendem, né, muito isso. E o que mais tem é estudo de implante. Então, tem estudo de implante de testosterona prevenindo enxaqueca. E olha, gente, na nossa conversa agora estamos falando disso, né? De grupos de pessoas que já chegam doentes dentro do seu consultório, e hoje, com uma das ferramentas que você tem, tu trata também leque, né? Essas doenças através disso. Isso, eu costumo sempre dar essas opções. Ou é o implante, que é uma via subcutânea, ou é o creme. O creme o paciente espalha o creme na pele,
o problema é justamente esse. Pode haver contaminação do parceiro ou a parceira. Então eu passo aqui uma testosterona e eu encosto em alguém, numa criança. Isso é um dos problemas dessa via. Uau! Que a gente não tem no implante. Sim. Então o implante ele é cômodo. Você não precisa levar para as cápsulas para tomar. Você não precisa Tem aplicar. aquela preocupação Prático, do né, dia a dia, Léo? prático, né? Muita gente passa a fazer aplicações semanais de testosterona. Sim, Vocês já fizeram isso. sim. Sim. E aí, eu trabalho com picos, né? Então, o injetável, ele faz um pico muito grande, E só que ele cai. Ele leva você também num lugar Ele tem maravilhoso. Ele tem um tempo de duração. Cada medicamento, cada droga vai ter um tempo de meia-vida, que a gente chama. Sim. Bastante. E aí é onde o paciente precisa repetir. E aí o paciente muitas vezes cansa das injeções. E ainda Ele existe os cansa das- undergrounds que a gente vê que hoje também, dentro dessas aplicações, existe muito esse mercado negro, que também é um perigo para a sociedade, para essa sociedade dos médicos que cuidam da gente nesse sentido. Esse mundo dos anabolizantes envolve muito isso, né? Então é muito comum. Aí você a acaba o gente médico pega- pagando a conta, ainda que não E é a nem gente tá dele. vendo Eu muita não, gente eu não corre vejo esse dessa também. forma, eu não acho que eu pago a conta. Eu acho que eu consigo ajudar esse paciente Depois que a ele sair passa por disso, isso. né? Eu acho que as consequências não são muito estudadas antes do uso, né? Então, um pouco dessas proibições e dessas dificuldades que a medicina tem, essa medicina não convencional tem passado, é muito por esses excessos. A questão do médico fazer de maneira errada ou fazer uma dose para todo mundo. Eu faço uma dose em você, são iguais as doses de vocês. Só que precisa ver uma individualidade aí para Personalizado também. personalizar. O paciente precisa ter um tratamento personalizado. Posso Não fazer- só nos implantes, não só na reposição hormonal. Eu posso fazer um gancho, né? Principalmente porque eu conheço a forma como você trabalha. Você falou muito dos exames, né? Hoje. O quanto esses exames, tanto esses convencionais, vamos dizer assim, esse que você prescreve e chega ali, é importante para você poder personalizar até mesmo o implante. E o quanto esse exame genético pode interferir e potencializar ainda mais esse tratamento. Tem como? Tem. Então, se eu for falar de equilíbrio do corpo, Sim. eu consigo, através dos testes genéticos, não só isso, mas eu consigo um equilíbrio muito maior. Ótimo. Então, agora falando dos implantes, eu acho que o implante ele traz uma comodidade que as outras vias de aplicação não têm. Só que o médico precisa ser responsável por aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque eu pego um monte de paciente, Thiago, não quero chip. Porque, porque eu já fiz com outro médico e eu tive muito efeito colateral, deu isso. Poderia falar para nós um colateral por um excesso assim, doutor? Queda de cabelo, espinha. Então, tem paciente que tem história de acne na adolescência. Aí um cara desse passa um implante para ele, pode Não- ser o não implante, pode identifica. ser o injetável. Os efeitos colaterais ali são bastante significativos. Aí o paciente tem que tratar a pele, o paciente tem que... Então, tudo isso precisa ser avaliado. Traz mais prejuízos em si, o custo-benefício acaba não sendo tão positivo. Com certeza. E por isso de ser tão personalizado. E o implante, para essas mulheres que você comentou hoje aqui conosco, por exemplo, na menopausa, é interessante? Muito, porque a menopausa, você não está produzindo seus hormônios, né? A mulher deixa de produzir progesterona, testosterona, estrogênio, estriol, estrona, que são os hormônios que vêm aí do ovário. E ela parando de produzir, a qualidade de vida dela vai diminuir. Se a qualidade de vida dela diminuir, ela vai se adaptando, ela vai absorvendo aquela queixa. Então, a mulher na menopausa tem fogacho, tem depressão, tem uma série de fatores que mudam completamente a vida dela. Aí, não só os implantes, né? Até as próprias cápsulas podem ajudar. A gente tem a reposição hormonal, invariavelmente, eu uso, então, por exemplo, a via da progesterona, ela tem uma eficácia maior
via oral, porque ela precisa proteger o útero da mulher. E aí a via oral funciona muito. Então não é, o implante é melhor. Não, depende do paciente. Para esse paciente aqui, o implante é melhor. Por quê? Porque ele viaja, ele esquece de tomar, ele esquece de aplicar. Agora, para esse outro, não, Thiago, não quero o implante, porque por vários outros motivos, já estou no creme, Já estou acostumado. já estou fazendo uma reposição aqui e tá tudo bem. E existe diferença, por exemplo, dessas 3 vias que você trouxe hoje para nós, tanto os implantes ou as injeções, ou as aplicações, ou a própria da derme aqui, do creme, de colaterais ou as famosas aromatases, por exemplo? Os colaterais giram muito nesse sentido. Então, por exemplo, a mulher ela se preocupa muito com o aumento do clitóris, pelo engrossamento da voz, pela queda de cabelo, pela acne, e tudo isso devido a excessos nessas doses. Então, se eu não individualizo para aquele paciente, ele vai ter efeito colateral. E aí é uma irresponsabilidade. Talvez seja por isso que eles foram temporariamente proibidos e agora estão de volta e não tem nenhuma chance de eles saírem do mercado, porque é uma via de administração de hormônio. Eu não posso privar o meu paciente de optar sobre essas vias. O que eu acho errado é o médico que empurra o implante. Isso, Não, eu só faço implante. Calma. Eu acho que o caminho não é esse. O paciente precisa entender que existem essas opções para justamente ele decidir qual que é a melhor para ele. E existem alguns bloqueadores ou não é eficaz? Tem várias substâncias que podem bloquear. Por exemplo, a testosterona se transforma em estradiol. Essa transformação, essa reação química, ela pode ser bloqueada. Então, no homem, quando o paciente tem um excesso de estradiol, ele pode ter ginecomastia, que justamente fica um carocinho aqui no mamilo. E isso, esteticamente, até eu passei por isso. Quando eu era mais jovem, ali, 12, 13 anos, eu tive ginecomastia e tive que operar. Mas por quê? Porque a minha transformação ali da testosterona e estradiol é muito mais alta do que um outro paciente, do que uma outra pessoa. Aí a minha sensibilidade é muito maior ao efeito colateral. Potencializa, no caso. Uhum. E você falou ele falou da gente já ter usado. Eu já usei de forma... Já usei as 3 formas e com certeza eu já tive muitos colaterais dos outros 2 e que no chip realmente, hoje com os implantes hormonais, a gente não sente essa oscilação. E você está trazendo por causa da taxa de liberação desses hormônios. Então, no injetável, você tem um pico. E volta. E ele vai e volta, vai e volta. No implante, o gráfico ele é mais constante. Então, o implante hormonal hoje dura 6 meses. De 4 a 6 meses, mas está durando 6 meses o implante. Eu sou testemunha no sentido de fazer... Independente de atividade física, qualquer performance que ele faça. Não, quanto mais atividade física você faz, mais você usa desse implante, né? Eu costumo falar que o implante ele é ativado quando você está treinando. Que faz uma diferença significativa. O pump. No quê? Então, por exemplo, um paciente que tem uma testosterona baixa, ele tem um tempo de recuperação maior. Aí ele treina na segunda-feira e só volta na quinta. Por quê? Porque tá quebrado. Tô cansado, por que eu vou para academia? E aí você ajudando esse paciente, talvez uma diferença do implante é que você consegue ter uma rotina mais equilibrada. No sentido de, quantas vezes por semana você orienta teu paciente a fazer atividade física? 5, 4? Varia. No mínimo 3. Varia, né? Mas da disponibilidade. Eu acho que o implante ele pode ajudar nisso, né? Então, eu acho o paciente deixar mais ativo. Eu acho que hoje a questão um pouco mais sobre isso. A questão do implante, assim, eu monitorei, né, essa oportunidade de fazer isso, Léo. Eu monitorei literalmente com os exames de sangue e eu vi aquilo acontecendo que foi planejado naquela consulta. Então, vai ter tanto de testosterona. E aquilo aconteceu e foi diminuindo 2 em 2 meses. Fui mensurando e aquilo aconteceu. E o que eu principalmente percebi, hoje o doutor falou muito de comportamentos fisiológicos.
eu percebi uma calmaria, sabe? No sentido, aquela inquietação, aquela ansiedade, aquela questão de oscilações, até comportamental, porque eu também tinha muito essa questão de o meu estradiol, né? Eu acabava produzindo muito mais. Então, esses colaterais meus desapareceram. Então, e o que eu mais percebi, assim, ó, eu nunca fui um cara que procrastinei e deixei para depois. Mas agora eu faço. Hoje é mais leve. Não, eu tenho uma sensação de ação. Eu acho que a testosterona equilibrada para nós homens, e hoje na idade que a gente tem, no momento de vida que a gente está, ela me potencializou para o mais, sabe? Ela me deixou mais seguro. Isso são comportamentos que talvez eu não sei se você escuta isso no consultório. Ajustou os seus hábitos. É muito mais fácil acordar e, tipo, um aluno não vir, eu tô com disposição para fazer um cardio. Tô com disposição para poder ler e com a mente tranquila para poder aquilo que eu tô lendo tomar daquilo. Então eu acho que foco. muito mais foco, sou mais objetivo, sou mais prático. Isso me ajudou na minha casa, na minha vida pessoal e principalmente na minha vida profissional e também no meu posicionamento diante de qualquer situação. Então, acho que o grande benefício hoje, falando dessa questão de implante que eu percebi, foi no meu comportamento, além dos benefícios estéticos que eu percebo. Que tô voando. Voando. E os efeitos colaterais são menores, não é que eles não existam nos implantes, né? Depende da sensibilidade do paciente, depende da dose usada, e aí é aí que entra a responsabilidade do médico de fazer um implante hormonal de acordo com as necessidades do paciente. Não é todo mundo que tem indicação para implante. Do atendimento humanizado. Né, e trazer conhecimento e trazer o conhecimento. E será que eu não consigo otimizar a tua testosterona antes de começar a fazer uma reposição hormonal? Será que eu não consigo otimizar a tua testosterona fazendo você dormir direito? Fazendo você ter menos ansiedade? Fazendo você ter hábitos mais saudáveis? Ou mesmo uma suplementação pode ajudar? Essa suplementação ela vai otimizar o metabolismo. Falei várias vezes aqui. Então é muito isso. Qual que é a sua necessidade? Ah, não, mas eu tô com a testosterona baixa. As opções que você tem são justamente essas. Eu posso estimular você a produzir mais, se for o caso. Como eu posso ir para uma reposição hormonal, desde que eu entenda que a reposição vai trazer benefícios no paciente. Então, fala para uma mulher em menopausa que ela não vai conseguir, vai ter que conviver com aqueles sintomas todos. Minha mãe falava que vinha um calor assim de dentro, né? Ela falava assim, nossa, esse fogacho, não sei o quê. E é incrível como a reposição hormonal, não só o implante, pode ajudar essas pessoas a viver melhor. Qualidade de vida. Aí, fazendo reposição hormonal, o paciente tem mais saúde, com certeza. E eu vou causar um pouquinho e vou perguntar, porque eu acho que a gente está aqui tendo uma oportunidade, né? Exato. Eu sei que o Léo é recém-papai e eu queria saber, Thiago, hoje, que a gente falou de tantos benefícios e trouxe tanta informação, o que essa reposição hormonal, seja ela independente das vias, atrapalha nessa questão de fertilidade e de reprodução humana? Fisiologicamente, se você usa uma dose muito alta de um hormônio, teu cérebro entende que ele não precisa mais produzir. Bloqueia o eixo. Então, eu faço um pico muito grande de testosterona, vai bloquear FSH e LH. Sim. São o que é chamado eixo hormonal. Sim. Porque o LH estimula a testosterona, o FSH estimula a espermatogênese. Então, a sexualidade, a fertilidade, está tudo envolvida nesse conjunto, nesses parâmetros. E aí, é lógico que a gente precisa sempre individualizar os tratamentos e tentar fazer o mais responsável possível para que o paciente sinta uma diferença de qualidade de vida. Então, isso é fundamental também numa consulta, saber a intenção do cliente nesse sentido de fertilidade e de Tem muito paciente que não quer fazer o injetável porque ele quer ter filho o ano que vem. Ótimo. Então aí você tem as outras, eu posso fazer o creme, posso fazer o implante, que não vai trazer o implante, ele vai num primeiro momento bloquear a tua produção também. Me lembro desse contexto que você me trouxe. Só que no final, quando você chega ali perto dos 6 meses, a tua produção hormonal já está recuperada.
Então isso faz uma diferença significativa porque é um efeito colateral que eu consigo trabalhar. Então, se o cara pensar, eu quero começar a ter filhos daqui a um ano, se ele pode fazer esses 6 meses de implante que aí, em um ano ele vai estar apto ou preparado. Está- É possível que ele possa vir a ter filho, entre aspas, né? Que eu não sou Deus Isso, pra falar. eu não indico você fazer um implante se você está com um planejamento aí muito breve de ser pai, por exemplo, para a gente não ter problema. Show. Então, a gente acaba direcionando esses pacientes, mostrando quais são as opções e quais são as consequências, né? O principal de estudo são os efeitos colaterais, são as consequências que podem ser negativas, né? Essa é a Ok. importância de um bom Muito atendimento. legal. Que aula hoje. Muito obrigado, Dr. Thiago. Foi um prazer e um privilégio. Sempre que precisarem, a gente tá sempre junto, Pode né? vir Agradecer sempre. aí Uma vez por que mês aula. nós estamos aí. agradecer o convite, né? E dizer que é muito bom conversar sobre coisas que eu falo para o paciente diretamente na consulta, né? Então é muito legal esse bate-papo. Espero ser convidado mais vezes. Sim. Com certeza que o Léo vai querer ir lá, né, Léo? Com certeza. Foi uma honra, né? Você poder compartilhar, que nem para mim foi uma consulta de 1h30. Eu, como eu disse, né, Fiquei cara? Muito Eu feliz e sou, realizado. com certeza, um pouco do meu reflexo do que eu tenho vivido passa muito daquele dia que eu fui no Você seu tá consultório. cabeludo, né? Cabeludo, não vou falar outra coisa. Bicho, Mas tá é impossível. Tá impossível, né? Meu Deus. É só não vou falar porque Essa tem a moça energia. ali. Ó, são quase 10 horas da Que noite. dia que vocês me viram desanimado, gente? Cara, esse tem uma energia que não... Eu tô do lado, tô Bom, pegando. Tô Tô bomber. aprendendo. Tô seguindo Tô os bem. conselhos, certo? Não, mas tô muito bem mesmo. Se mandasse eu ficar aqui mais uma hora, eu fico frouxo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado. É uma Eu que honra tê-lo agradeço. aqui com a gente. Léo.